Ao longo dos últimos vídeos, focamos e vimos quais foram os diferentes mecanismos que levam à evolução dos seres vivos. Falamos da mutação e da recombinação genética, que resultam na variação dos seres vivos, e falamos das diferentes violações dos critérios que definem uma população ideal, que é uma população que não evolui, incluindo fluxo gênico, cruzamento não aleatório, deriva genética e os diferentes tipos de seleção. Mas a pergunta ainda permanece: esses são de fato os únicos mecanismos da evolução, ou existem outros? E para entendermos eles, nós temos que entender o debate entre a síntese moderna e as sínteses estendidas, e veremos por que no plural nesse vídeo. E antes de mais nada, é importante salientar o que de fato é a síntese moderna. E ela é o corpo teórico que define como a evolução acontece. Ela é o conhecimento atual envolvendo como os seres vivos evoluem. E ela se originou a partir da unificação de diferentes conceitos, incluindo os conceitos do darwinismo clássico, os trabalhos do Mendel, que foram redescobertos no final do século XIX e começo do XX, os trabalhos da genética de populações do Haldane, Wright e Fisher, e os modelos matemáticos do Had e do Weinberg, que definem o equilíbrio Had-Weinberg. Todos esses conceitos foram unificados em 1942 no trabalho do Julian Huxley, Evolution, The Modern Synthesis, e a teoria da síntese moderna evolutiva, popularmente conhecida como neodarwinismo, embora neodarwinismo não seja um termo apropriado, já que eles não se resumem apenas nos trabalhos do Darwin, ela é a teoria evolutiva atual, que descreve como os seres vivos de fato evoluem. E ela não ficou parada desde os trabalhos do Huxley, ela foi adicionando outros conceitos à medida que ela foi avançando nos anos. Então, com o passar do tempo, foi incluído também os tipos de especiação descrito pelo Maia, a visão centrada nos genes do Hamilton, que é como a seleção natural ela focaliza na seleção de genes em termos de poder explicativo, o papel da neutralidade descrito pelo Kimura, que vimos no vídeo sobre deriva, e o papel da contingência, por Gold, que é que os seres vivos eles não evoluem para atingir necessidades ou objetivos pré-definidos, mas os planos corporais dos organismos ocorrem por contingência. O fato é que foi essa estrutura que evoluiu sem motivo aparente, em muitos casos. Então, todos esses pontos foram adicionados à síntese moderna, incluindo também o papel da embriologia. Então, já no começo da formulação da síntese moderna, nós já tínhamos trabalhos de embriologia, principalmente trabalhos criticando as ideias do Haeckel, que foi um naturalista do século XIX, que defendia que os seres vivos passavam por fases de desenvolvimento, refletindo estágios dos ancestrais adultos. Então, uma ave passaria por uma fase de peixe, de anfíbio e de réptil antes de se tornar uma ave, e esses estados, então, refletiriam uma cópia quase grotesca do adulto ancestral do organismo. Mas von Baer, que foi um dos embriologistas que conterrâneos da época do Haeckel, já criticava a ideia dele, enfatizando que os seres vivos não refletem esses estágios de um adulto. Eles podem ter algumas características que o ancestral tinha, por exemplo, fendas faríngeas externas, que se assemelham às brânquias, mas eles não têm brânquias propriamente ditas, e eles não têm nadadeiras propriamente ditas, que os ancestrais das aves tinham, assim como os nossos ancestrais tinham. Esse trabalho foi melhor descrito, os trabalhos de embriologia, por Gavin DB, na sua obra Embryos and Ancestors, envolvendo como os organismos se desenvolvem em termos embrionários. Mas o trabalho do DB, embora fosse bastante prestigiado na época, ele não foi muito discutido pelos autores da síntese moderna. Não porque eles negassem o trabalho, mas porque não havia muitos dados metodológicos para compreender como o desenvolvimento embrionário acontecia. Então, por isso, eles foram colocados um pouco de lado durante a formulação da síntese moderna. E isso começou a mudar no final dos anos 60 e começo dos anos 70, de um período que nós chamamos de segunda síntese, que é a inclusão desses conceitos dentro da síntese moderna. Principalmente graças a autores como Stephen Jay Gould, que popularizou as críticas à recapitulação na sua obra Ontogeny and Phylogeny, Ontologia e Filogenia, e por Francis Jacob. Francis Jacob foi um dos primeiros a descrever um sistema regulador genético, no caso o Operon-Lac, que é as bactérias. Elas têm que digerem lactose, elas têm um gene que sintetiza a lactase, a proteína que gera lactose, mas quando elas não estão consumindo lactose, elas têm um repressor que se liga no gene e impede que o gene seja expresso. Assim, a bactéria não fica gastando energia à toa.
Mas quando ela consome lactose, a lactose se liga nesse repressor, fazendo com que ele se desconecte do gene, permitindo a expressão dele. Assim, a bactéria pode produzir a lactase que vai digerindo a lactose. E quando a lactose ela reduz muito, o repressor fica livre da lactose e ele pode de novo se ligar no gene, impedindo a expressão. Esse mecanismo regulador foi um dos primeiros a ser descrito e vários outros mecanismos reguladores sendo descritos, principalmente no desenvolvimento embrionário, levou à formulação do que conhecemos como evodevo, a evolução do desenvolvimento, que aconteceu principalmente graças aos trabalhos do Edward Lewis, que descreveu os genes ROX, que são genes que regulam o desenvolvimento embrionário. Então, as diferentes células de um corpo de um animal, elas têm os mesmos genes, mas têm diferentes expressões. E isso é definido por uma rede semelhante ao Operon-LAC, mas muito mais complexa, que regula quais genes são ou não ativados e define as várias características dos organismos, do seu plano corporal. Então, quando nós falamos da evolução, por exemplo, do olho da mosca, não estamos falando de mudanças na estrutura do olho de fato. Quando uma mosca morre, o seu olho morre junto com ela. Nós estamos falando de mudanças nos genes que ela transmite para a população seguinte. No caso, genes que regulam o desenvolvimento do olho. Então, esses genes sofrendo mutações, recombinação genética, podem levar a uma mudança na variação do padrão dessa rede gênica, e algumas redes são mais propagadas do que outras, seja por seleção, ou por deriva, ou por outros processos. Em última análise, esse é o mecanismo que envolve a evolução, principalmente em organismos multicelulares. Nós estamos falando de mudanças na evolução do desenvolvimento deles. E isso foi um ponto que foi incorporado na síntese moderna no final dos anos 80. E como nós vimos, a ciência moderna é ampla, ela inclui vários mecanismos, é importante estarmos cientes deles quando formos ver as críticas a ela. E o fato é, já no começo da sua formulação, uma série de críticas começou a se formar argumentando que a síntese estaria limitada, demandando uma expansão dessa para incluir novos princípios e, mais do que isso, incluir novos mecanismos. E antes de continuarmos, é importante nós definirmos o que estamos falando quando usamos o termo mecanismo. Por quê? Um mecanismo na evolução é um mecanismo que atinge pelo menos um desses dois critérios, principalmente o segundo, que é qualquer evento que resulta em variação genética e ou altera a frequência desta variação. Então, mecanismos como mutação, recombinação genética, que levam a mudança na variação genética, e mecanismos que levam a mudança na frequência dessas variações. Então, deriva, seleção, cruzamento não aleatório, fluxo, entre outros. E aí, além disso, se não quisermos nos limitar só à variação genética, nós precisamos também incluir mecanismos que resultam em descendência com modificação permanente, ou seja, que não desaparecem em algumas ou uma única geração. Então, por exemplo, a mudança na frequência de machos e fêmeas numa população não é um mecanismo evolutivo, porque é uma coisa que, como vimos no vídeo sobre isso, desaparece em poucas gerações. Então, precisamos de um mecanismo que atinja principalmente o segundo critério, e se atingir o primeiro também, ótimo. Então, temos um novo mecanismo evolutivo. E a questão é, as proposições das críticas à síntese moderna, elas atingem esse critério e veremos se esse é ou não o caso. Então, para começar, uma das primeiras alternativas à síntese moderna foi a proposta de assimilação genética por Conrad Washington. Ele propôs o seguinte: quando nós vemos o desenvolvimento embrionário de um organismo, nós temos que pensar neles como uma bolinha se movendo em um vale com várias inclinações. A tendência natural é a bolinha se mover pela maior inclinação. Então, isso leva ao desenvolvimento embrionário do organismo para um fenótipo específico. Essas inclinações são definidas pelo seu componente genético. E aí o que acontece é que o desenvolvimento embrionário leva a uma característica. Então, por exemplo, vamos pegar uma característica que é essa presença dessa veia na asa de uma drosófila. Acontece que, se nós expusemos o embrião, a larva de drosófila, a uma quantia de éter, ela não desenvolve essa veia. Isso é como se a bolinha se movesse para uma outra inclinação, porque teve um estressor no ambiente, que levou, então, a uma mudança no desenvolvimento do fenótipo. O que o Washington percebeu foi que, em algumas condições, depois de múltiplas gerações sendo criadas dessas moscas, a característica vai acabar se tornando presente no organismo, mesmo quando ele não está exposto ao ambiente. Isso parecia um pouco algumas ideias lamarckianas, por isso que a ideia do Washington foi bastante criticada, mas o próprio Washington, ele não necessariamente dizia que essas ideias levavam a uma visão lamarckiana, ainda que o Washington fletasse um pouco com noções de lamarckismo, mas o ponto é, hoje nós sabemos que esse mecanismo ele pode acontecer via
uma mudança do fenótipo que pode fazer com que esse fenótipo novo seja vantajoso. Então, vamos supor que, nesse caso, a veia da asa da mosca, ela acaba tendo uma vantagem nesse ambiente. No caso do trabalho do Eddington, é porque o Eddington ele acabava selecionando as moscas que nasciam sem a veia. Então, qualquer mutação que acontecesse no desenvolvimento embrionário que impedisse o desenvolvimento da veia era selecionada pelo Eddington com o passar do tempo. Então, mesmo as moscas que não tinham a característica, que não eram expostas ao éter, acabaram então nascendo sem a veia, porque ele acabou selecionando uma mutação que impedia o desenvolvimento da veia. Mas um mecanismo semelhante poderia acontecer na natureza. Por exemplo, se a ausência dessa veia resultasse em algum grau maior de eficiência do voo, por exemplo, da mosca, ou se oferecesse uma atração maior para os parceiros dela, então um efeito de seleção sexual. Então, o fato é, eventualmente, qualquer mutação que dá uma vantagem ou que leva a uma mudança dessas inclinações, em outras palavras, uma mudança da canalização, como o Eddington descreveria, poderia ser vantajosa nesse novo ambiente, mesmo que depois o ambiente mudasse. Essa seria uma forma que o fenótipo poderia mudar antes do genótipo. No entanto, como vocês perceberam, a assimilação genética, ainda mais a assimilação genética que já é aceita mais atualmente, ainda ocorre via mecanismos escritos pelos proponentes da síntese moderna. Exemplo, mudança do genótipo eventualmente ocorrendo via mutação e a característica eventualmente sendo fixada via seleção. Ou seja, não estamos falando de um mecanismo próprio. É um fenômeno interessante, fenótipos mudando antes do genótipo, mas ainda assim é um processo que depende dos mecanismos escritos na síntese moderna. Por volta dos anos 70, uma nova proposta foi feita de crítica à síntese moderna, que foi a proposta pelo Gold e o Eddington. Basicamente, os dois, ao olhar fósseis, perceberam que algumas mudanças morfológicas neles aconteciam em um período muito curto, aparente, que não dava para observar no registro fóssil mudanças muito gradativas. Isso levou, então, eles a propor mudanças rápidas, e por rápido falamos mudanças em escala de milênios ou dezenas de milênios, então um período muito curto para fossilizar o fóssil, mas mudanças que ainda assim seriam relativamente rápidas. E segundo os dois, essas seriam as mudanças principais da evolução. Isso foi o que eles escreveram como equilíbrio pontuado. E segundo eles explicariam as mudanças que vemos nas populações de organismos. E mais do que isso, provavelmente envolveriam mecanismos distintos da microevolução, das mudanças dentro da mesma espécie. Então, a síntese moderna seria boa em descrever os processos da microevolução, mas os processos da macroevolução envolveriam mecanismos distintos. No entanto, nem Gold nem Eddington apresentaram um mecanismo claro para diferenciar a macroevolução da microevolução. Nenhum deles apresentou qual seria esse mecanismo. Eles até fletaram com algumas possibilidades, por exemplo, deriva genética ou os transpósons, que é quando um gene acaba mudando de localização, que envolve recombinação e mutação, em última análise, mas nenhum desses mecanismos era um mecanismo distinto e novo, diferente dos escritos pela síntese moderna. E hoje, o equilíbrio pontuado ele é aceito pela comunidade científica, mas com várias ressalvas. Hoje sabemos que os graus de pontualidade variam entre diferentes grupos, então tem grupos que sofrem mais mudanças pontuais e outros grupos que sofrem mudanças mais gradativas e pontos intermediários entre eles. Algumas das variações no registro fóssil seriam melhor explicadas por simples imperfeições, isso foi melhor descrito à medida que novos fósseis foram descobertos. Além disso, a especiação ela não é um mecanismo necessário para a evolução, ao contrário do que o Gold sugeria, e a macroevolução não envolve um mecanismo próprio, ao contrário também do que o Gold sugeria. Na verdade, a macroevolução ela pode ser descrita por mecanismos descritos na microevolução. Então, por isso que aquele pontuado não levou uma síntese nova. Mas o ponto é, quando nós falamos de sínteses em oposição à síntese moderna, normalmente estamos falando disso. A síntese estendida de 2007, descrito por Piglio, Siad e Muller. Basicamente, eles, na sua obra Evolution, the Standard Synthesis, Evolução à Síntese Estendida, eles escreveram que a síntese moderna, que envolvia a incorporação dos princípios do darwinismo clássico, variação, herança e seleção natural, junto com outros princípios, mutação de gene, herança mendeliana, genética de populações, contingência, especiação, deveria incluir outros processos envolvendo a teoria da Evodevo, a plasticidade dos organismos, a construção de nicho, herança epigenética, a teoria de replicador, que é a seleção focada em replicadores, a evolutibilidade, seleção multinível e evolução do genoma. E acontece, como podem ver,
Vários desses mecanismos, desses processos já são descritos e incorporados dentro da síntese moderna desde o final dos anos 90. Evo-Devo já é, teoria de replicação já é desde os anos 60. Seleção multinível já tinha sido discutida por alguns autores da síntese, defensores da síntese moderna. Plasticidade desde o começo dos anos 30. O fato é, nenhum desses processos era de fato uma novidade quando eles publicaram esse trabalho em 2007. Um desses trabalhos que poderia ser uma novidade interessante é a construção de nicho, que descreve, por exemplo, como organismos eles sofrem, eles levam a mudanças no ambiente, e essas mudanças no ambiente podem levar a mudanças na pressão seletiva que os seus descendentes são expostos. Então, por exemplo, castores, ao construir uma represa, eles alteram o ambiente que vivem e no processo podendo mudar então pressões seletivas que seus descendentes sofrem no ambiente. Mas aqui, novamente, nós não estamos falando de um mecanismo propriamente novo. A capacidade para mudar o ambiente seria definida por uma série de fatores, incluindo genes que eles têm, que permitem essa capacidade de mudança, e além, é claro, de pressões. Nós ainda estamos falando de pressões seletivas, modificadas, claro, mas ainda assim, seleção e mutação. A construção de nicho, então, novamente, ela não é um mecanismo evolutivo próprio. E aí, por conta disso, outra alternativa à construção de nicho é a epigenética. A epigenética são vários fatores que definem quais genes podem ou não ser expressos num organismo. Alguns desses processos já foram escritos anteriormente, como por exemplo o Operon-Lac. Outros, por exemplo, o grupo metil, que quando ele se fixa na citosina, podem definir qual gene vai ou não ser expresso. E nós sabemos que os mecanismos epigenéticos, eles podem sim ser transmitidos para gerações seguintes, seja via intergeracional ou transgeracional. Intergeracional ocorre, por exemplo, se eu tenho, por exemplo, uma rata grávida. Quando ela é exposta ao ambiente, os seus embriões que ela tem, os seus fetos, vão ser afetados por esse ambiente, por exemplo, esse fator estressor. Então é de se esperar que eles sofram, por exemplo, uma mudança epigenética. Mas, se eles forem fêmeas, eles também vão ter as filhas delas modificadas por conta desse fator. Por quê? Porque nas ratas fêmeas, os ovócitos se formam já no começo da formação embrionária. Então eles já estão sendo expostos também. Mas, por exemplo, a geração F3, que são as bisnetas dessa rata exposta ao ambiente, não é de esperar que elas sofram efeito da herança genética. Isso porque a maioria dos marcadores epigenéticos é removida já na formação dos gametas. Mas em algumas condições laboratoriais específicas, podemos criar condições para uma mudança transgeracional, que é quando uma mudança no padrão epigenético ultrapassa a geração F2, chegando na F3 ou até adiante. O problema é que, até hoje, não temos nenhum caso muito amplamente documentado desse fator acontecendo na natureza, fora do laboratório. E, além disso, não há nenhum motivo para pensarmos que esse mecanismo necessariamente perduraria por muitas gerações. É importante aqui também salientar que alguns autores confundem muitas vezes esse mecanismo com uma espécie de lamaquismo novo, um neolamaquismo, mas essa ideia é muito diferente das noções lamaquianas. O Lamarck defendia mudanças por uso e desuso e por uma tendência de desenvolvimento, uma tendência à progressão. Nós estamos falando só de, no máximo, herança de caracteres adquiridas, e ainda assim não é da mesma forma que o Lamarck propunha. Então, herança epigenética não é o mesmo que o lamaquismo. Mas mais do que isso, essas mudanças, como eu falei, não há nenhum motivo para pensar que elas necessariamente perdurariam por muito mais tempo além da F3. Nós precisaríamos de um fator ainda constante para manter elas ao longo de muito tempo. Então, em última análise, nós ainda estamos falando de algo parecido com a assimilação genética, descrita anteriormente, e no máximo que poderíamos ter de um mecanismo para manter a mudança epigenética a longo prazo é mutação. O fato é que algumas metilações do DNA podem fazer com que ele tenha uma propensão maior ou não à mutação. E, de novo, estamos novamente falando de mutação, novamente, não de um mecanismo novo, evolutivo. E aí, outra proposta, em 2009, foi do Collins, na chamada síntese pós-moderna evolutiva, e ele, em 2009, escreveu um trabalho onde ele dizia: o edifício da síntese moderna desmoronou, aparentemente de forma irreparável. A marca distintiva do discurso darwiniano de 2009 é a pluralidade de processos e padrões evolutivos. No entanto, quando olhamos esse mesmo trabalho dele e vemos a lista de novos processos que desafiam a síntese moderna, estamos falando de mutações não serem totalmente aleatórias, no sentido popular, que já era descrita pelos proponentes da síntese moderna. Estamos falando do papel da deriva genética, que novamente já era descrito desde o Wright.
Estamos falando de transferência horizontal de genes, tendo um papel muito forte, só que, de novo, esse é um mecanismo de recombinação genética, já descrito também no vídeo de recombinação genética. Então, o problema, como vocês podem ver, é que quando falamos das propostas de sínteses modernas, todas elas acabam tendo os mesmos problemas. Elas escrevem, a variação genética continua ocorrendo via mutação ou recombinação genética, mesmo em casos onde fenótipos alteram antes do genótipo. O que faz uma variação se tornar comum continua sendo violações dos critérios descritos das populações ideais. Muitos dos defensores da síntese continuam cometendo erros de categoria ao confundir mecanismos, envolvendo a definição de mecanismo que eu descrevi, com processos, que são tipos de fenômenos que ocorrem acima do nível do mecanismo. Além disso, muitos dos defensores da síntese confundem, por exemplo, a visão centrada no gene e o programa adaptacionista com a síntese moderna, sendo que esses dois pontos já eram incluídos na síntese moderna. É importante salientar, a visão centrada no gene surgiu nos anos 60. A síntese moderna surgiu nos anos 40. O programa adaptacionista já era criticado pelo Wright, um dos formuladores da síntese moderna. Além disso, eles confundem o termo aleatório no sentido da evolução biológica com o sentido popular, que nós já vimos no vídeo sobre mutação. Além disso, também, muitos deles cometem uma ignorância da história da biologia. No melhor cenário, no pior cenário, envolve puro revisionismo. Especialmente muitos desses fatores já eram defendidos por proponentes da síntese. E os proponentes das sínteses estendidas ignoram isso nas suas análises. E às vezes adotam mecanismos que não têm suporte empírico. Vide, por exemplo, algumas outras propostas que eu nem mencionei aqui de mecanismos. E tudo isso leva a um dos casos mais gritantes e dessas alternativas, que é a chamada terceira via de Dennis Noble. Incluindo, se vocês forem pesquisar síntese estendida, é bem provável que encontrem essa imagem feita por Dennis Noble. Dennis Noble, ele descreveu o nome terceira via porque, segundo ele, seria uma terceira via alternativa, tanto ao que seria o design inteligente quanto ao que seria o neodarwinismo. E o ponto é, Dennis Noble é um desses casos em que todos esses problemas escritos da síntese estendida são elevados ao caso extremo. Eu não queria discutir o caso dele, porque o caso dele não é um caso de uma discussão acadêmica, ao contrário dos outros, mas o ponto é que os trabalhos do Dennis Noble ganharam uma certa popularidade e o fato é, o Dennis Noble comete muitos erros, incluindo revisionismo declarado ao defender uma narrativa que o Alfred Wallace teria apagado as ideias do Darwin na formulação da síntese moderna, o que não é de fato o caso, a distorção das ideias dos oponentes ao afirmar que a síntese moderna foca apenas em herança de genes, sendo centrada em genes, o que vimos não é o caso, afirmações claramente falsas ou triviais, então ele defende muito a ideia é que os organismos, incluindo as próprias células, têm de forma proposital guiariam a evolução. E por que isso é falso ou trivial? Porque Dennis Noble, muitas vezes, ele propositalmente parece que ele usa termos distintos em diferentes ambientes que ele está discutindo. Então, às vezes, ele usa o termo proposital em um sentido metafórico, no sentido de uma coisa que parece ter uma tendência de ocorrer, o que, assim, já é descrito por uma descrição trivial, isso já é descrito. O fato de algumas mutações terem uma tendência maior de acontecer ou não é algo que já faz parte da ciência moderna, ou às vezes de forma falsa. Por exemplo, a ideia de que a célula possui consciência, que é uma coisa que o Dennis Noble descreve algumas vezes quando ele discute isso popularmente, para o público geral. Falta de clareza, principalmente no uso do termo proposital, junto com o uso aleatório, ele muitas vezes comete esse erro de usar o termo aleatório em diferentes sentidos, e envolvimento com pseudociência. Sabemos que os proponentes da terceira via, muitos deles têm financiamento por organizações e grupos mais fundamentalistas religiosos, incluindo a Templeton Foundation, e também alguns grupos criacionistas que gostam de usar a terceira via como uma forma de avançar a ideia de que a biologia está em crise, portanto as ideias de design inteligente são válidas. Eu recomendo, para quem sabe inglês, ver os vídeos do Professor Davis Plains e Isaac B. Hancock sobre o Dennis Noble de forma mais extensa, de críticas mais extensas a ele e a essas propostas dele. Mas o ponto geral é, a terceira via talvez seja o exemplo mais extremo desses problemas. E o fato é, a síntese moderna continua atual. Há a possibilidade de haver outros mecanismos evolutivos? Há. De fato, não podemos remover isso. Mas o fato é, a síntese moderna continua sendo o melhor modelo evolutivo a descrever como
toda essa diversidade de seres vivos que conhecemos na Terra evoluiu. Ela continua tendo um sucesso empírico e metodológico muito grande e não há nenhum motivo para pensar que ela está em crise e que vai resultar em uma nova mudança tão cedo. Então, o fato é, a síntese moderna é o corpo teórico empírico central que define como os mecanismos da evolução ocorrem e como os seres vivos evoluem. E, com isso, encerro essa série de vídeos sobre os mecanismos da evolução. Essas são as fontes do vídeo. Espero que tenham gostado dessa série e até mais.